Momento de reflexão. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Atos capítulo 2. Atos capítulo de número 2. Versículo de número 42. Amém? A palavra do Senhor assim nos diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos repetir? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar? Soberano Deus, poderoso Pai, grandioso Senhor dos céus e da terra, o Senhor é verdadeiramente santo, perfeito, glorioso, majestoso. Tu és aquele, ó Deus, que conhece com primazia, com profundidade, ó Pai, com excelência, o interior e a pessoa, ó Pai, de cada um de nós que aqui está. Se existe alguém cuja qual não dá para esconder as intenções mais íntimas do coração, é o Senhor. E o Senhor conhece, o Senhor sabe, e o Senhor ama, e o Senhor cuida, o Senhor preserva, o Senhor chama, o Senhor resgata, o Senhor levanta, o Senhor capacita, o Senhor usa, o Senhor é Deus. E nós somos, ó Pai, aqui os teus servos, que mais uma vez colocamos, ó Pai, os nossos corações, os nossos ouvidos espirituais, para que o Senhor ministre sobre nós a Tua palavra forte, gloriosa, instrutiva, Pai, em nome de Jesus. E eu peço-te, ó Deus, que por Tua imensa caridade e amor, possa me permitir hoje, mais uma vez, ser instrumento de bênção do Senhor para com essa congregação, em nome de Jesus Cristo, porque hoje, ó Pai, estaremos falando sobre uma igreja contagiante. Nos ensine, meu Deus, nos ensine, Senhor, aleluia, a Ti a glória e o louvor para todo sempre, Jesus. Amém, Jesus, graças a Deus, amém. Uma igreja contagiante. O que seria essa ideia de contágio? Contagiante vem de contágio, né? Será que se tivéssemos aqui uns 2 ou 3 irmãos com aquela gripe H1N1, é altamente contagiosa, né? Te anunciasse, irmãos, tem alguns irmãos, você iria ficar com medo de um certo contágio, apesar de todo temor do seu irmão, ia ficar com um certo medinho, né? Eita, não quero esse negócio na minha vida não, né? Mas não é desse tipo de contágio que nós vamos falar não. Igreja contagiante. Nós vamos trabalhar um pouquinho aqui a respeito desse assunto. Olha só, qual a razão? Uma pergunta, né? Quero fazer algumas perguntas para a igreja. Perguntas, um tanto retóricas, mas são perguntas. Qual a razão de passarmos em frente a vários templos para congregar em uma igreja específica situada a uma distância maior do que as demais? Existem alguns que moram aqui pertinho do lado, né? Mas eu, por exemplo, eu saio da minha casa, eu passo na frente de pelo menos umas 3 igrejas para chegar aqui, não é? O Gilmar do mesmo jeito, os amados, com certeza, se fosse para escolher a mais próxima, grande maioria dos irmãos iria outra, né? É só o Gilmar que não vai ter muita opção, né, irmão Gilmar? Irmão Gilmar Matos. Isso, mas a mais perto, no caso dele, é aqui mesmo, né? Bom, você está enrolado. Se for para escolher a mais próxima, é aqui mesmo, né? No caso, qual a razão? Será que existe uma razão? Por que será que os nossos corações são movidos a escolher um lugar, um templo, algumas pessoas e falar, eu quero fazer parte desse povo, quero fazer parte dessa comunidade? É algo que chama atenção. Por que será? Mais algumas perguntas, vamos lá, mais uma perguntinha. O que nos atrai, nos estimula a investir nosso tempo e dinheiro e a nos tornar membros de uma igreja em um lugar, em lugar de outra? Nós escolhemos. Isso é uma questão muito importante, amados, porque não é a igreja que nos escolhe, a igreja não nos escolhe, é Deus que nos escolhe. E nós escolhemos o lugar que queremos servir a esse Deus, a esse Senhor soberano, glorioso, tremendo, que é o nosso Deus. E diga-se de passagem, está presente aqui. Amém? Está presente aqui. Então nós nos reunimos porque queremos servir ao Senhor. Mas nós escolhemos uma comunidade, escolhemos um local. Existem motivos. Talvez você está começando a pensar. Essa pergunta é para você pensar mesmo. Qual é o motivo que você escolhe passar em tantos outros lugares e vir exatamente aqui? Qual é o motivo que você escolheu investir o seu tempo e o seu dinheiro para servir ao Senhor aqui? Essas perguntas são tão relevantes que algumas pessoas, se fosse perguntar de modo direto, pedir para que se explicasse, boa parte de nós não saberíamos explicar o porquê.
Não saberia explicar o porquê. E talvez uma tentativa de explicar, iríamos falar coisas que não são exatamente os motivos corretos e adequados segundo a palavra do Senhor. Vamos seguir. O que torna um ministério tão atrativo e tão importante para nós a ponto de administrarmos nossa vida de modo a participar das programações, trazer crianças e inclusive convidar outras pessoas? O que será? O que move na nossa mente, no nosso coração, que nos faz sentir atraídos por esses momentos como agora pela manhã, atraídos ao fato que eu tenho prazer de trazer a minha criança, trazer o meu filho, trazer meu sobrinho, trazer um vizinho, uma criança de um vizinho que me permite trazer, de convidar pessoas para estar aqui juntamente comigo, adorando esse Senhor. Que motivos eu tenho com relação às coisas? Porque diga-se de passagem, há tempos que eu venho dizendo, igreja não é um lugar de gente perfeita, lugar de gente que erra, mas que se esforça por viver de modo adequado a palavra do Senhor. É lugar de gente que está lutando por ser cada vez melhor, por aprender, por consertar erros. É uma caminhada desafiadora. E um dos desafios bíblicos que nós temos é amar o nosso próximo, amar o nosso irmãozinho que está sentado do lado. De vez em quando ele dá um chutinho na nossa canela, né? Você se lembra das passagens que a gente colocou a respeito da importância da união? Você se lembra? Alguém se lembra de um negocinho? Tem uma parábolazinha que eu contei sobre porcos. Qual que é a diferença do porquinho que eu contei? O que tinha nele? Espinhos. Olha, tem gente prestando atenção nas mensagens, né? Olha que bênção. Eu também falei sobre outras situações, mas vamos lá. A melhor palavra para descrever esse tipo de atração é contagiante. É de uma raiz latina. Aqui eu colei ali uma imagenzinha, né? Contagiante, que se propaga ou se espalha de uma pessoa para outra, de um local para outro, que exerce influência sobre algo ou alguém. Alegria contagiante. E também tem a outra parte, contagioso, capaz de contagiar, que passa por contágio, que é transmitido pelo contato, e também tem o sinônimo de doença contagiosa. Você sabe qual que é a doença que o crente tem? Nós precisamos ter uma doença contagiosa. Qual é o nome dela? Oi? Eu não entendi, irmão. Isso também é. Mas nós precisamos ter uma doença contagiosa. Qual é essa doença? Estou fazendo uma alusão. Alguém se arrisca? Isso, né? Exatamente, nós precisamos de Jesus. Sabe qual é a doença contagiosa do cristão? Jesus. Porque quando ele tem fé em alguém. Ele tem fé em Jesus. Quando ele tem Jesus consigo, e ele de fato procura ter esse Jesus, mas sabe aquela pessoa que você gosta de estar sempre pertinho, encostado? Olha só, meus irmãos, não é por nada não, que João deitava no peito de Jesus, não é por nada não. Pensa num amor visceral, algo que estava mas tão grande no seu interior, que não tinha outras formas de expressar, e falou, tenho que estar perto, eu tenho que pegar, se deixar eu deito no colo. Amor por Jesus. E quando nós temos esse Jesus e vivemos dessa forma, meu irmão, vai ser contagioso. A outra pessoa que convive com você não vai ter outra saída a não ser contagiado por esse amor por Jesus. Contágio. Seguinte, vamos ver um videozinho aqui que um homem provou que o riso é contagiante. Será? O riso é contagiante ou não? A ciência até hoje não sabe explicar por que quando um abre, boceja, vários à volta, faz o quê? A mesma coisa. Mas por quê? Eu sei lá, faz. Contagiou. Você viu? Vamos ver se vai contagiar. Stand by. Action.
Por que eles estavam rindo? Quem foi que contou uma piada? Ah, mas por que estão rindo? Que alguém estava? Às vezes a gente chega em alguns comércios e tem uma plaquinha ali, hein? Começa o seu dia com um sorriso. O pessoal olha assim e fala, pra que será? Por causa disso. Se você encara a vida, sorriso no rosto, alegria no coração, com disposição, as coisas à volta acontecem o quê? Mudam. Então quando nós temos, qual é um dos grandes motivos que temos para sorrir? Para nos alegrar, para formosear o rosto, para poder contagiar as pessoas. Alegria de servir a um Jesus que é tão maravilhoso, tão glorioso, que cuida de nós, apesar de todos os nossos pecados. E fala, Ele cuida de nós, Ele nos ama. Ele cuida de você no seu particular, lá no seu recôndito. Ah, mas pastor, eu fiz um negocinho errado ontem. Não importa, você se arrependeu? De fato, alegre-se no Senhor, porque Ele perdoa. Ele é perdoador. Alegre no Senhor, porque você já nasceu condenado, seu infeliz. Mas Ele morreu no teu lugar para te dar vida e vida abundante. E para dizer, alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Deus é um Deus contagiante. E Ele quer usar você como agente contagiador. Vamos seguindo. Já está aqui, né? Quero dar mais alguns exemplos de como é possível essa questão, né, de contagiar. Não é isso? Nós vamos colocar aí umas frasezinhas. Eu quero ver quem é que se lembra. Acho que eu coloquei só duas, para não ficar muito longo. Você já ouviu em algum lugar essa frase? Meu nome é Bond. James? Mas por que você lembra? O filme, mas por quê? O que tem a ver? Quantos filmes você já viu na vida? Se a gente for falar de alguns, você não vai lembrar. Mas esse, meu nome é Bond. James? Por que vocês se lembram? Foi quem falou? Isso, que é uma frase que virou um contágio, virou um jargão, né? E esse contágio agora não foi do sorriso, foi um contágio da mente. Foi um negócio interessante que faz quanto tempo que você não ouve essa frase? Será que faz um ano? Um ano? Tem mais? Tem mais de um ano? Mais, né? 3 anos? Será que tem uns 3 anos? Rapaz, é difícil a gente lembrar o que comeu na semana passada. Eu não lembro. Eu sei que eu comi alguma coisa, né? Não lembro. Aí quando se fala da mensagem, olha só que interessante. Às vezes você não se lembra nem o tema da mensagem. O texto, então, misericórdia, não sei nada. Qual foi o texto que nós lemos inicialmente? E agora? Isso, Atos 2:42. Existem formas de se empregar informações a qual enraiza na nossa mente, no nosso coração. Deus quer te usar para isso, a respeito da palavra de Deus, a palavra dele, das questões a respeito dele. Ele quer fazer com que em você e através de você as informações de Cristo, a respeito de Cristo, da salvação em Cristo, sejam enraizadas na mente das pessoas. Que quando falar de Jesus, ela fala, eu sei quem é, eu sei por que veio, eu sei para onde foi e eu vou também. Glória a Deus. Mais uma frasezinha. Quem lembrou? Hasta la vista. E aí? Pode passar, você lembrou? Uma perguntinha. E aí, lembrou? Hasta la vista. Por que tu sabe desse negócio? Olha, tem que ler mais Habitat, ele está assistindo muito filme. Viu que interessante? É algo que imprime na nossa mente. Nós precisamos, a igreja precisa procurar formas, eu e você individualmente, de arrumar meios de imprimir a informação de Cristo na mente das pessoas. Nós não convencemos ninguém, mas a informação nós podemos transmitir. E o Espírito Santo vai usar essa informação ao longo dos dias. Porque entrou aqui e saiu de cá. Tinha um jovenzinho, uma criança. Depois fala que criança não presta atenção nas coisas, né? O pastor estava pregando e dando um sermão na igreja e uma palavra dura. A igreja não tem ouvido a palavra de Deus, a igreja não tem compreendido. Eu tenho falado aqui sobre isso, sobre aquilo outro, tem entrado de um lado e saído do outro, vocês não têm praticado. E aí começou a se incomodar que tinha uma criança na primeira fila de banco com o dedo no orelha. E ele falando, e o menino lá. É que ele se incomodou, falou assim, por que você está com esse dedo no orelha aí? Ele falou assim, o senhor está falando que entra de cá e sai de cá, estou tampando aqui para ele não sair. Para ele poder descer, para não sair. Às vezes eu tenho que fazer igual aquela criança. Estamos esquecendo muito das coisas, vamos tapar do outro lado. Para que não fuja da memória. Para que não dê saída, entre e fique, né? Não pode sair, se sair vai complicar a situação, né? Não servir para nada. Então quando a informação é imprimida na mente, no coração das pessoas, ao longo dos dias ela vai refletir. Às vezes ela está cozinhando, lembrou. Sabe que aquele negócio que o pastor falou é interessante? Sabe que aquele negócio que o irmão lá falou
Uma pegada interessante, nunca tinha pensado. Alguém já falou, não estou falando só de igreja não, né? Essa informação ela serve para tudo, mas olha só. Alguém já falou algo para você, que você parou, deu uma pensada e falou assim, nunca tinha passado pela minha memória esse lado da história, né? Nós tivemos o treinamento de hermenêutica. Quem aqui, sinceramente, já tinha percebido que o boi comia palha? Nem boi. O boi não, o leão comia palha que nem o boi. Quem já tinha parado para pensar nesse ângulo? A gente lê Gênesis assim como... aqui é muito antigo, rapidão. É uma correria danada. Parecendo aquela mulher, chegou o pastor para evangelizar e falou assim, olha, eu não preciso não de você estar me ensinando nada, porque eu já li a Bíblia de capa a capa muitas vezes. Conversou com ela algumas coisas ali, daqui a pouco, na hora de se despedir, falou assim, eu já estou indo, mas eu gostaria que a senhora refletisse num versículo da Bíblia. Só em um só. Ela qual? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ela parou um pouquinho. Nesse aí eu não cheguei ainda não. Eu acho que, eu não sei se ela mentiu que leu, ou se ela, sei lá, esqueceu, né? Mas eu sei que não estava imprimida a informação na mente dela. Consegui. Olha só. Vocês se lembram da mensagem que fiz? Nesse mesmo texto de Atos capítulo 2, versículo 42, né? Lembro de ter afirmado que para ser uma igreja é necessário ter no mínimo 3 princípios apresentados nesse texto. 3 características de uma igreja verdadeira. Alguém se lembra sem olhar lá? Acho que não vai lembrar, né? Ensino, comunhão e oração. Quem estava presente aqui nesse dia? Eu só tinha um. Estou lascado, hein? Estou enrolado. 2, 3, 4, 5. Melhorou um pouquinho. Fecha, então estou enrolado. Tô mal o negócio, né? Porque minha memória é um pouquinho ruim, mas eu lembro de muitos outros. Aí só 4 levantou mal, eu falei, eita, tá feio o negócio, né? Estou lembrando. Mas olha só que interessante. Por que isso? É a mesma base de nossa reflexão hoje. É uma igreja que ela é insistente e que ela não pode perder os seus princípios. Porque esses princípios são ensinados pela palavra de Deus. Porque esses princípios advêm do Senhor Jesus Cristo, a qual para a igreja ser uma igreja verdadeira, no mínimo, eu peguei os 3 princípios mínimos. Você lembra de uma frase que eu coloquei antes? A igreja pode ter mais princípios, muito mais do que esse, mas ela não pode ter menos do que estes. Ou melhor ainda, não pode faltar nenhum destes: ensino, comunhão e oração. Faltou um desses, partindo para outro lado, está virando um clube social ou qualquer outra coisa, mas não é igreja. Para ser igreja precisa desses 3. Vamos seguindo. Se você consegue se lembrar, porque foi uma mensagem que de alguma forma imprimiu alguma informação em que você achou relevante na sua memória. Então quem se lembrou, porque imprimiu algo importante na sua memória. Isso significa que Deus tem falado e você tem dado ouvidos ao Senhor e você tem procurado guardar. O salmista diz: guardei a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Então quando nós nos preocupamos em guardar informações acerca de Deus e de sua palavra no nosso coração, vai diminuir, quando nós estudamos de manhã, ações de rebelião, pecados de ignorância e tantas outras circunstâncias que possam acontecer. Pode seguir. Você com certeza já ouviu durante sua caminhada cristã inúmeras reflexões importantíssimas e de mensageiros que com certa habilidade e poder do alto a entregar aos seus ouvintes, e um deles foi você. Com toda certeza teve excelentes pregadores que você já ouviu, com mensagens extraordinárias que você já ouviu e que foram entregues a você em nome de Jesus Cristo e com o poder do Espírito Santo que você sentiu, mas a grande maioria nós não lembramos. Não é assim? Eu falo isso de mim mesmo. Quantas pregações lindas já participei de momentos assim que estava me sentindo um anjo, vou bater asa e sair voando. Nossa, que maravilha! A presença voando no Espírito Santo. Mas aquilo passou, ficou, caiu no esquecimento. E aqueles princípios, muitos ficaram para trás. Nós precisamos tomar um certo cuidado com essas situações, para não perder algumas informações que são extremamente relevantes para nós. Mesmo assim, muitos não se achegaram ao Senhor, recusaram a mensagem poderosa de salvação que foi dada a eles. Uma pergunta: por quê? Os mesmos cultos que você participou ao longo da sua caminhada cristã, teve pessoas que estavam ali, que ouviu aquela mensagem, que foi tocado por Deus, foi impactado pelo poder de Deus, fervorosamente. Mas essas pessoas ouviram, sentiram, perceberam, participaram, mas por algum motivo continuaram sua vida sem se entregar a Jesus. Por quê? Vou seguir.
algumas perguntinhas, né? Reflexões. Olha só. Por que se foi tão relevante, bem transmitida, bem recebida, por que essas pessoas não vieram a ser membros da Igreja de Jesus Cristo? Não estou nem falando desta, estou falando da Igreja de Jesus Cristo, né? E aí? Por que será que essas pessoas não se tornaram membros, que elas não se decidiram? Eu vou servir o Senhor Jesus Cristo com toda a minha vida, com toda a minha força, com todo o meu empenho. Por que não aconteceu isso? Quantas pessoas às vezes foram até mesmo impactadas com o poder de Deus durante uma mensagem, ou durante o louvor, durante um momento de culto, que foram curadas, restauradas, pessoas que não tinham mais o que fazer, a ciência não tinha solução, mas elas foram restauradas no poder de Deus, creram no poder, receberam o milagre, mas cadê? Onde é que está essa pessoa? Com toda certeza muitos de nós estamos aqui por motivações semelhantes a essa, mas muitos não estão. Por quê? É a pergunta. Vamos seguir. Passou muito? Ah, tá. É que esse aí eu esqueci de colocar uns pedacinhos, né? É meio pequeno, né? Queria pedir para alguém me ajudar aqui nessa leitura, porque poderíamos dar muitas opções de o porquê isso ocorre, mas quero hoje lançar mão apenas de um dos porquê que essas questões acontecem, ok? Para isso, quero lhes dar um exemplo real, em que eu mesmo gostaria de estar lá só para ver a cena, mas eu não pude, né? Por que eu mesmo? Porque aconteceu, se não me engano, 2007, né? 2007. Roberto, lê para nós esse textozinho. Menos a parte em inglês, né? Eram 7h51 do dia 12 de janeiro de 2007. A estação de metrô L'Elefant Plaza, em Washington, apresentava a movimentação matinal e costumeira de pessoas se dirigindo ao trabalho. Um jovem vestindo boné, camiseta e calça jeans, desbotada, entrou no vagão e discretamente tirou um violino do estojo, colocou ali algumas moedas para enganar os transeuntes e levou o instrumento no queixo. O sujeito era Joshua Bell, provavelmente o melhor violonista de nossa geração. O instrumento era um raro Gibson ex-Huberman, feito à mão em 1713 por Antônio Stradivari, um dos violinos mais caros e cobiçados do mundo. A música que Bell começou a tocar era Chancone, partida número 2 em Ré menor, aclamada por alguns como a peça musical mais extraordinária já composta na história. Dos 10.097 transeuntes, 1.097 transeuntes que passaram por Bell naquela manhã, somente 7 pararam para ouvi-lo. Quem era o camarada? Joshua Bell. Melhor nos últimos tempos, considerado o melhor violinista dos últimos tempos, dos últimos tempos. Tocou, né, a composição de maior aclamação da história na questão do violino. Não coloquei toda a história ali. 3 dias antes ele havia se apresentado em um saguão dos mais importantes de Washington, e ali os ingressos, que eram caríssimos, foram vendidos e esgotados com muitos dias de antecedência. E ele fez a sua apresentação. E um dos jornais, eu não me lembro o nome, não consigo pronunciar, que é inglês, né? Patrocinou para fazer um teste de público comum essa apresentação de Joshua Bell. Patrocinou, pediu para que ele se vestisse de modo comum, fosse com o seu violino e com o seu repertório, que era excelente, a esse lugar, essa estação, onde ele entrava e passava pessoas. Ele ficou ali por um breve momento. Passaram por ele, porque obviamente, como é um teste, tinha pessoas ali contabilizando quem passava para lá e para cá. 1.097 pessoas. 7 pararam. Um camarada importante, um talento extraordinário, uma composição extraordinária, mas só 7 parou. Por quê? Deixa eu passar. Não importa quão maravilhosamente Joshua Bell tenha tocado, ou quão excelente fosse seu repertório de músicas, ainda faltava alguma coisa. O que será que faltava? O talento dele não era suficiente. Olha só que interessante. O talento dele não era suficiente. Havia necessidade de um contexto apropriado e favorável. Contexto. Uma janela muito importante. Quando for anunciado, colocado em cartaz, dito quem ele era, vendeu tudo em bastante caro, muitas pessoas com bastante antecedência. Mas como não havia toda aquela preparação
para que pudesse ter a apresentação. Só 7 parou para ouvir. 1097. Só 1090 não deram a mínima para aquele camarada. E se quisessem, se fosse em outra ocasião, se aqueles outras 1090 pessoas quisessem ouvi-lo, teriam que pagar e caro. Estava sendo de graça. Mas eles não pararam. Jesus faz um negócio meio semelhante, não faz não? Grande excelência. Nos dá a salvação. Muitos passam, vão e vêm. Alguns param e resolvem seguir o Senhor. Mas uma grande maioria não querem saber de muita coisa. Tem a ver com contexto. Só que o contexto da história tem a ver com pessoas. Pode passar. A igreja contagiante é formada por indivíduos que vivenciam os princípios bíblicos com tamanha transparência a ponto de fazer as pessoas interromperem seu ritmo alucinante e refletirem. Você convive com algumas pessoas. Ao passo de você estar ligado ali com Jesus Cristo, a sua alegria em servir ao Senhor, seu esforço, sua devoção ao Senhor, precisam em algum grau fazer com que as pessoas parem e reflitem, nem que seja para te criticar. Por que esse maluco vai na igreja todo culto? Por que essa pessoa insiste em seguir uma igreja? Deus nem existe. Para que essa pessoa fica meia hora orando sábado de manhã? Mas por que essa pessoa fica incomodando os outros falando desse Jesus aí que eu nem creio nele? As pessoas precisam. Se nós estamos conseguindo passar totalmente desapercebido pela vida, tem alguma coisa diferente. E que nós precisamos então olhar para Cristo e falar: uai, Jesus, a partir do momento que ele começou a exercer o seu ministério, ele conseguia passar desapercebido em algum lugar? Você pode dizer: mas é Jesus. Jesus dizia: não fale a ninguém. O camarada ia falar para um monte de gente. Em várias ocasiões ele saía de fininho, escondido, para sair do meio da multidão. Em outras ocasiões ele queria ir no templo, o pessoal estava meio ali, né, com raiva dele, querendo pegar ele para dar uns tapas. E ele vai: ah, não, vou agora não, ele deixa para ir mais tarde, um outro momento. E ele vai bem na surdina, como o pessoal fala, e se acha lá no templo. Quando o povo descobre que ele está lá, aflui a multidão. Mas será que essa multidão ia porque gostava dele, porque amava ele, porque tinha ele como especial? Não, irmãos. Depois da sua morte e ascensão, 120 pessoas só. Só no Partido do Pão era mais de 5 mil. Veja, irmãos, veja só as diferenças. Homens, por isso que foi mais de 5 mil. Só homens. Tem mulheres e crianças no meio dessa história. Nós precisamos começar a olhar para dentro de nós, da forma com que vivemos os princípios bíblicos apresentados a nós, a qual eu sei, a qual você sabe. Isso tem provocado alguma reação positiva? Porque ela tem que ser positiva também, né? Não, a coisa vai complicar. As pessoas precisam provocar. Essas pessoas percebem que existe um lugar que vale a pena ir. As pessoas que estão convivendo conosco, em algum grau, precisam começar a refletir e ela vai perceber: sabe que tem um lugar que vale a pena ir? Tipo assim, sabe que naquela igreja eu fiquei com vontade de ir lá, participar de um culto, de uma ocasião? Eu fiquei com vontade, talvez até por curiosidade. Será que esse povo tanto faz lá que vai tanta gente, né? Ou o contrário, mas por que esse povo faz lá que essa pessoa, a qual trabalha comigo, convive comigo, sei lá, vai ali? É curioso. Vou lá ver então, o que é? Pode passar. Essas pessoas percebem que existe uma causa que vale a pena participar. Você não é apenas membro de uma igreja, você defende uma causa. Alguém poderia arriscar qual é? Aí, não tente adivinhar meu pensamento, apenas coloque um aí. Que causa você precisa defender? Salvação, a causa do Mestre Jesus. Causa de salvação. Você precisa defender a salvação. Para defender a salvação, você precisa dar umas notícias ruins, que é a má nova do Evangelho. Alguém já ouviu falar de má nova do Evangelho? Alguém já ouviu falar má nova do Evangelho? Ninguém ainda? Quando Jesus começa a pregar, ele fala: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ele primeiro coloca a má, depois a boa. Presta atenção. Arrependei-vos. Tipo assim, vocês estão lascados e precisam se consertar. Aí por quê? Porque chegou o reino de Deus, chegou a salvação, chegou a solução. Ele dá a má nova, depois dá a boa nova. Sabe quando nossos corações estão áridos e sedentos do Espírito Santo? Essa é a parte má. A parte boa é quando vem o Espírito Santo nos preenche. Sabe quando o tempo está seco, chega a irritar as narinas, aquele pó terrível, de repente vem aquela brisa, aquela chuva mansa e molha tudo, você se alegra. Oh, Deus bom. Essa mesma ânsia precisamos ter a respeito da palavra de Deus e do querer de Deus, da movimentação. Precisamos, que Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre, e ele quer imprimir na nossa mente, no nosso coração e através de nós, que existe um lugar bom para ir, e existe uma causa a ser defendida: salvação em Cristo Jesus. Vamos seguir. Todo efeito de contágio tem ação.
profunda, abrangente e também tem sintomas. Tem fator de contágio e um agente contagiante. Cada uma dessas palavras, só essas palavrinhas dava para a gente discutir várias situações aqui. Mas eu quero pegar a principal delas, na minha opinião, para hoje. Você é um agente contagiante. Não é de H1N1, não é de tuberculose, né? Não é, sei lá, eu nem lembro de doença contagiosa aí. Alguém fala mais uma aí? A gripe suína do leitãozinho? Lepra, a lepra. Nós não estamos contagiando essas coisas. Nós estamos contagiando o amor e a devoção e os princípios bíblicos ao qual vivemos com transparência e afinco, ao passo que as pessoas vão olhar para nós e falar assim: não é de ver que tem um lugar bom para ir? Não é de ver que tem uma causa boa para defender? As pessoas procuram causas para defender. E quando ela encontra a causa do mestre, entende a causa do mestre, meu irmão, aí é glorioso. Porque ela não apenas defende a causa do mestre, mas ela é salva por causa dessa causa. Por causa de Cristo. Por causa do Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos seguir. 3 características de uma igreja verdadeira: ensino, comunhão e oração. De que maneira a igreja deve crescer no sentido bíblico? Uma pergunta. Estou fazendo muita pergunta. Você fala: pastor, está perguntando demais, não está dando quase nenhuma resposta. Mas é para nós pensarmos. Pode seguir. Vai ser rapidão. Que ambiente favorece o comparecimento da comunidade? Então a igreja precisa crescer de forma bíblica. Mas como isso acontece? E o que é que favorece para as pessoas venham? Rapaz, tá um calor, pelo menos eu que estou de paletó aqui, estou num calor terrível. De manhã, sábado de manhã, tá quente. Ventilador aonde eu estou não tem. Acho que eu vou trocar de lugar com você, porque onde eu estou não tem ventilador, né? Tá quente, mas eu estou aqui, estou feliz, estou contente. Estou cheio da graça de Deus. E um dos motivos é porque você também está aqui. Porque eu vou dizer uma coisa: eu estaria muito chateado se você não tivesse vindo. Ah, tava. Não era só eu não, Deus também. Mas como você veio, eu estou alegre, Deus está alegre. Você também pode receber dessa alegria e dessa paz que o Senhor transmite. Vamos lá. Não somente, porque eu tenho certeza que teve algumas pessoas que já pensou justamente nisso, né? O calor, ventilador, prédio, olha só. Não somente o prédio, o sistema de som ou a música. Não é só isso que atrai as pessoas para um lugar para adorar o Senhor. Não é só isso. Seguir. Nem é mesmo a pregação. Aquele pregador, olha, já olhando no boletim, opa, esse aqui eu vou, esse aqui é bom, que eu gosto. É? Não é isso também. O que é, pastor? Tá me deixando curioso. Ah, glória a Deus, ainda bem que eu estou deixando você curioso. Vamos lá, vou repetir. O que a torna contagiante são as pessoas. Não adianta nada você ter um ambiente maravilhoso, climatizado, uma música linda, uma pregação maravilhosa, mas um monte de gente rabugenta. Como que descrente rabugenta? Fala do Senhor, irmão. Baixo. Tá tudo bem, irmão? Tá. Ou quando você passa uma pessoa na rua: bom dia, o que tem de bom? Você já acordou aí com um sorriso na cara? Eu não tenho nada pra ficar sorrindo, não. Eu tenho que trabalhar, eu tenho minhas coisas pra fazer. Gente, você vira lá com a tua vida, toma conta da tua vida. Eu nem perguntei nada, eu só perguntei. Não é? Tem pessoas que são assim. E querendo ou não, irmãos, boa parte dos cristãos é assim. Pensa, vou repetir uma frase que eu disse antes, a diaconisa Sueli disse aqui. Pensa num povo que gosta de briga. Se fizesse uma igreja do MMA, ia dar gente bastante. Sério, irmão. Pensa um pouco que gosta de brigar, é o crente. Mas tá sempre pronto para brigar. Tenho certeza que vai ter gente aqui brigando que eu tô demorando. Olha, calma aí, calma. Tá acabando, aí. Vamos seguir. Concluímos. Opa, alegrou, olha o sorrisinho. Concluiu, acabou o negócio. Concluímos por hoje dizendo, porque esse assunto ele é bastante extenso. Concluímos por hoje dizendo: estamos falando de entusiasmo de pessoas em um relacionamento significativo com Deus, uma paixão genuína e uma alegria imensa de participar da comunidade e dedicar-se de coração à obra de Deus. É disso que estamos falando. É desse tipo de contágio que estamos falando. Se eu vendo isso, as outras coisas começam a ir bem, fluir, tranquilo. Até o Espírito Santo vai agir com mais facilidade. Vai ter mais gente falando em língua. Vai ter mais gente profetizando. Vai ter um mover glorioso. Porque o Espírito é sujeito ao profeta. Ah, mas Senhor, enche a tua igreja do teu poder. Mas o cabra não quer. Vai ficar difícil. Não? Não quer, ué. Fazer o quê? Meus queridos, uma igreja contagiante. Essa igreja já me contagiou de muitas alegrias. Eu não estou aqui criticando vocês não, tá? Estou apenas trazendo uma mensagem e mostrando que nós precisamos cada vez mais melhorar. Se temos algo bom, investimos naquilo que é bom. Tem algo que está com probleminha, vamos começar a jogar aquele negócio para fora, né? Joga aquilo para fora e vamos pegar aquilo que é bom e colocar dentro do nosso barquinho da nossa vida, dentro da nave da igreja, dentro da nossa comunhão com Deus. E eu tenho certeza de uma coisa:
você será cada vez mais forte no contágio a respeito da palavra de Deus, porque Atos 2:42 era uma igreja contagiante, que o princípio a qual essa igreja contagiava era porque ela tinha ensino, doutrina dos apóstolos, tinha comunhão e ela tinha oração. E assim possamos fazer, amados, dia após dia, caminhando segundo o ensino do Senhor. Vamos falar com Deus? Você quer falar com Deus? Vamos falar com Deus, vamos orar. Aleluia, Jesus.